Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos entrar num dos textos mais intrigantes de toda a palavra de Deus, Gênesis 6, do versículo 1 ao versículo 8. Talvez você já tenha ouvido falar dos Nefilim, dos gigantes, dos filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens. É um daqueles textos que despertam curiosidade, debates, teorias. Mas a pergunta que eu quero colocar diante de você é outra. O que esse texto revela sobre o coração de Deus, sobre o nosso coração, e sobre como devemos viver hoje, em pleno século XXI, no Brasil? Nós não estamos aqui apenas para matar curiosidade bíblica. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Então, abra o seu coração, abra sua Bíblia em Gênesis 6, do versículo 1 ao versículo 8, e vamos caminhar juntos, passo a passo, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e transforme a nossa vida. Antes de olhar cada detalhe, precisamos ver o cenário maior. Gênesis 4 e 5 acabaram de nos apresentar duas linhas, duas histórias humanas. De um lado, a descendência de Caim, marcada por violência, vingança, orgulho. Lembra de Lameque, aquele que diz que, se Caim seria vingado 7 vezes, ele seria vingado 70 vezes 7? É a mentalidade da escalada da violência. Do outro lado, a linhagem de Sete. E a palavra diz que, na época de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. É o início de uma linha justa, de gente que clama, que busca a Deus. Então, quando chegamos em Gênesis 6, nós estamos exatamente nessa encruzilhada, duas linhas humanas se cruzando, duas maneiras de viver, dois tipos de coração. E Gênesis 6, do versículo 1 ao versículo 8, funciona como uma introdução teológica ao relato do dilúvio que começa no versículo 9 em diante. Ou seja, antes de contar como o dilúvio aconteceu, Deus revela porque o dilúvio foi necessário. Ele nos mostra a seriedade do pecado e, ao mesmo tempo, a profundidade da sua graça. Lembre-se, Moisés escreve Gênesis para o povo de Israel que havia saído do Egito. O objetivo dele não era alimentar curiosidade mística sobre anjos, gigantes ou mistérios escondidos. O objetivo era mostrar àquele povo, e a nós hoje, que Deus leva o pecado a sério, que a corrupção humana tem limite. E que, mesmo em meio ao juízo, Deus é fiel para preservar um remanescente pela sua graça. Então vamos olhar primeiro para alguns termos e personagens que aparecem nesse texto. O versículo 1 fala da multiplicação dos homens na terra. O versículo 2 fala dos filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas e tomando para si mulheres. Quem são esses filhos de Deus? No hebraico, a expressão é Beni Elohim. Ao longo da história, surgiram duas interpretações principais. A primeira entende que filhos de Deus aqui seriam seres celestiais, anjos que se rebelaram, anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas. Essa visão tem apoio em textos como João versículo 6 e Jó 2 versículo 1, onde filhos de Deus claramente se refere a seres celestiais na presença do Senhor. E, no Novo Testamento, 2 Pedro 2, versículos 4 e 5, fala de anjos que pecaram e foram lançados no abismo, citando logo em seguida a geração de Noé. Judas, versículos 6 e 7, menciona anjos que não guardaram seu estado original e relaciona essa rebelião com imoralidade, comparando com Sodoma e Gomorra. Muitos estudiosos veem nesses textos um eco de Gênesis 6. A segunda interpretação enxerga filhos de Deus como homens da linhagem justa de Sete. Gente que, em tese, era parte do povo de Deus, mas que começou a se misturar em casamentos com mulheres da linhagem de Caim, mulheres que viviam distante do Senhor. Nessa leitura, a ênfase está em uniões espiritualmente mistas, alianças feitas sem critério espiritual, onde quem diz servir a Deus se une intimamente com quem rejeita a vontade de Deus. Essa segunda visão também tem apoio bíblico. Em Deuteronômio 14 versículo 1, Deus chama Israel de filhos do Senhor. Em Oséias 1 versículo 10, o povo da aliança chamado de filhos do Deus vivo. E no Salmo 82 versículo 6, Deus se dirige a juízes humanos, líderes, chamando-os de filhos do Altíssimo, mostrando que essa linguagem também pode ser aplicada a pessoas em posição de autoridade. Perceba algo importante, a própria Bíblia usa a expressão filhos de Deus tanto para seres celestes quanto para o povo da aliança, dependendo do contexto. Isso já nos ensina uma lição de humildade. Não dá para ser dogmático, bater o martelo como se uma leitura esgotasse todo o mistério do texto. E, seja qual for a leitura que você ache mais convincente, o ponto principal do texto não muda. O versículo 2 diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo qualquer uma que lhes agradava. A expressão filhas dos homens provavelmente enfatiza a humanidade em geral, não apenas uma família específica. A ênfase recai na aparência externa e no desejo desordenado. O desejo manda, o critério é beleza visível, não caráter espiritual. E aí aparece, no versículo 4, essa palavra tão famosa e tão pouco explicada, Nefilim. Esse termo é raro na Bíblia.
Ele volta a aparecer em Números 13, versículos 32 e 33, quando os espias voltam da terra de Canaã apavorados, dizendo ter visto gigantes, homens enormes, descendentes de Enaque, dos Nefilim. Ali, a ênfase do texto não é descrever a biologia deles, mas mostrar o medo e a incredulidade do povo de Israel. Nefilim pode ter o sentido de caídos ou derrubadores, ou seja, homens violentos, guerreiros, que derrubam outros. Gênesis os descreve como homens poderosos, homens de renome. Eram os famosos da época, celebridades, gente influente, admirada, temida. Aos olhos humanos, eram grandes, aos olhos de Deus, eram expressão de uma geração profundamente corrompida. Veja agora a estrutura do texto. Versículos 1 e 2. A humanidade se multiplica, e junto com essa multiplicação vem o aumento de casamentos fora dos limites de Deus. Não é o casamento em si que é o problema, é o tipo de união, feita pela lógica do desejo, da aparência, sem levar em conta a vontade do Senhor. No versículo 3, Deus responde: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, o seu tempo será de 120 anos. Em outras palavras, Deus põe um limite. O Espírito de Deus havia agido, contido, sustentado, mas agora Deus anuncia que a paciência está chegando ao fim. A vida humana será encurtada, o tempo até o juízo será estabelecido. Isso mostra que o juízo de Deus não é uma explosão descontrolada de raiva, é uma decisão justa, ponderada, resultado de uma longa paciência rejeitada. No versículo 4, os Nefilim aparecem como resultado ou, pelo menos, como quadro geral daquela era, guerreiros, homens de renome, fortes segundo o mundo, porém espiritualmente caídos. E então, a partir do versículo 5, o texto faz um diagnóstico devastador da humanidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Perceba a linguagem, maldade multiplicada, continuamente mal, todo o desígnio do coração. Não é apenas um tropeço ocasional. É uma corrupção profunda, constante, do íntimo. O texto segue dizendo que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Nós precisamos ler essa linguagem antropomórfica com cuidado. Não significa que Deus errou ou que se enganou. Significa que o pecado humano provocou uma dor real, um pesar, uma reação justa no coração do Deus Santo. O pecado não é neutro, não é algo que Deus olha e diz: ah, deixa pra lá. Então Deus declara: destruirei da face da terra o homem que criei. Mas o texto termina, no versículo 8, com uma nota de esperança: porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em meio a uma geração corrompida, violenta, entregue ao próprio desejo, Deus escolhe um homem e sua família para preservar a humanidade. Não porque Noé fosse perfeito em si mesmo, mas porque Deus decidiu agir em graça. Se formos resumir a ideia central, no contexto original, poderíamos dizer assim: quando a fronteira entre o santo e o profano é ignorada, quando até aqueles que deveriam pertencer a Deus passam a viver pela lógica do desejo e não da obediência. O resultado é uma cultura inteira dominada por violência, imoralidade e corrupção. Os Nefilim e os homens de renome representam uma humanidade que usa seus dons, sua força, sua influência para se opor à vontade de Deus, e não para glorificá-lo. Por isso o dilúvio não é exagero, não é excesso. É resposta justa à corrupção universal. E Noé surge como contraste, como um pequeno farol de graça no meio de um oceano de trevas. Mas a Bíblia é um livro que se interpreta a si mesmo. Então nós não podemos parar em Gênesis 6. Precisamos ouvir o que o restante da Escritura diz sobre esses temas. Já vimos que, em Jó 1 versículo 6 e Jó 2 versículo 1, a expressão filhos de Deus se refere a seres celestiais na presença de Deus. Isso reforça a possibilidade de que, em Gênesis 6, estejamos diante de uma rebelião angelical que transborda para a esfera humana. Por outro lado, textos como Deuteronômio 14 versículo 1 e Oséias 1 versículo 10 mostram claramente que Deus chama o seu povo de filhos. E o Salmo 82 versículo 6 aplica essa linguagem a líderes humanos. Isso reforça a ideia de que filhos de Deus em Gênesis 6 poderiam ser homens em posição de autoridade, talvez líderes da linhagem de Sete, que se corromperam ao se unir, sem critério, a mulheres de coração distante de Deus. Quando vamos ao Novo Testamento, 2 Pedro 2, versículos 4 e 5, diz que Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no abismo, reservando-os para juízo, e imediatamente menciona o tempo de Noé, quando Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Judas, versículos 6 e 7, fala de anjos que não guardaram seu estado original, abandonaram seu próprio domicílio, e os compara com Sodoma e Gomorra em termos de imoralidade sexual. Muitos enxergam nessas passagens uma interpretação inspirada de Gênesis 6, conectando a rebelião angelical com a corrupção moral humana. Ao mesmo tempo, Jesus, em Mateus 22 versículo 30, afirma que os anjos no céu não se casam nem se dão em casamento.
Isso levanta perguntas sobre como entender exatamente o que aconteceu em Gênesis 6. A Bíblia não responde a todos os detalhes como a nossa curiosidade gostaria. E isso é importante. Há mistérios que permanecem, e o foco de Deus não é satisfazer nosso desejo de saber tudo, mas nos conduzir ao arrependimento e à fé. Quanto aos Nefilim, além de Gênesis 6, nós os encontramos em Números 13, versículos 32 e 33. Os espias que foram a Canaã voltam amedrontados, dizendo: vimos ali os Nefilim, os filhos de Enaque, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Perceba, o foco é o medo, a incredulidade, a sensação de pequenez diante de homens aparentemente invencíveis. Mas, na história bíblica, Deus mostra que nenhum gigante, nenhuma fortaleza humana, nenhum poder deste mundo pode impedir o cumprimento da sua promessa. Hebreus 11 versículo 7, quando fala de Noé, não perde tempo discutindo se os Nefilim eram gigantes, semigigantes, híbridos ou qualquer outra coisa. O autor inspirado diz simplesmente que Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, temeu e construiu uma arca para a salvação de sua casa. Ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A ênfase está na fé obediente de Noé, não nos detalhes sensacionalistas do seu tempo. Então, o que é central e o que é secundário em Gênesis 6, do versículo 1 ao versículo 8? Central é isto. A maldade humana chegou a um ponto altíssimo, abrangendo pensamentos, intenções, estruturas sociais. Deus não ignora o pecado. Deus julga o pecado. Porém, no meio do juízo, Deus age em graça, preservando um povo. Romanos 1, dos versículos 18 a 32, descreve exatamente essa lógica. A humanidade rejeita conhecer a Deus, troca a verdade pela mentira, adora a criatura em lugar do Criador, e como resultado Deus os entrega a paixões infames, a depravação de mente. É um mundo pré-dilúvio reeditado em cada geração. Mas Romanos 5, dos versículos 12 a 21, nos lembra que, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Se por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, se derramou sobre muitos. Cristo é o verdadeiro justo, o Noé definitivo que passa pelo juízo e, em vez de apenas preservar uma família, abre caminho de salvação para gente de toda tribo, língua, povo e nação. Agora, meu irmão, minha irmã, nós precisamos atravessar a ponte do texto antigo para a nossa vida hoje. Porque a pergunta prática é: o que Gênesis 6 tem a ver com meu trabalho, com meus relacionamentos, com minhas escolhas, com o Brasil de hoje? Primeiro, precisamos lembrar de algo fundamental. No Evangelho, identidade vem antes de obrigação. Em Cristo, você não faz coisas para tentar se tornar filho de Deus. Você faz porque, em Cristo, já é filho ou filha de Deus. Gálatas 3 versículo 26 diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se você pertence a Cristo, você não é mais parte de uma geração que corre solta para a corrupção, como em Gênesis 6. Você é nova criação. Você é povo separado, povo comprado pelo sangue de Jesus. Isso significa que a sua identidade não pode ser construída na fama, na força, na aparência, no poder, como os homens de renome daquela geração. A sua honra está em ser conhecido e amado por Deus. Talvez você olhe para o mundo e veja pessoas com muitos seguidores na internet, com muito dinheiro, muito destaque, vivendo na promiscuidade, na ostentação, na violência verbal ou até física. Aos olhos do mundo, são gigantes. Mas se não estão em Cristo, a Bíblia diria, homens de renome, porém caídos. Em Cristo, você não precisa correr atrás desse tipo de grandeza. Antes de mudar comportamento, você precisa crer, em Cristo, eu já não pertenço ao sistema de Gênesis 6. Eu pertenço ao reino do Filho amado, ao reino de Jesus. Vamos falar sobre relacionamentos. Em Gênesis 6, o problema começa com essa frase: viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Olhar, desejar, tomar. A lógica é: eu quero, eu posso, eu vou. Não há oração, não há discernimento, não há submissão à vontade de Deus. Quantos relacionamentos hoje começam assim? Apenas pela aparência, pela carência, pela química momentânea. Às vezes, até entre pessoas que se dizem cristãs. Ele é bonito, ela é linda, me faz bem, então está tudo certo. Mas a pergunta principal não é feita: essa pessoa me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Se você é solteiro ou solteira, ouça com carinho. Deus se importa com seus sentimentos, com seu desejo de ter companhia, de constituir família. Mas ele sabe que uma união alicerçada só na beleza exterior e na paixão passageira pode se tornar um peso enorme lá na frente. Então, antes de assumir um compromisso, ore: Senhor, essa pessoa me ajuda a andar com o Senhor ou me puxa para longe?
Se você é casado ou casada, Gênesis 6 também fala com você. Vivemos numa cultura de consumo, em que até relacionamentos são vistos como produtos descartáveis. E a internet escancara tentações, pornografia, conversas impróprias, comparações constantes. Você é chamado a rejeitar essa mentalidade e lembrar: casamento é aliança diante de Deus, não é contrato de satisfação imediata. Talvez você precise hoje renunciar a flertes, mensagens, conteúdos que alimentam o adultério no coração. Talvez você precise pedir perdão ao seu cônjuge, pedir restauração, buscar ajuda. Em Cristo, você não é escravo da lógica de vi, desejei, tomei. Você é livre para dizer: eu vi, mas escolho honrar a Deus e a aliança que Ele me deu. E se você é pai ou mãe, Gênesis 6 te lembra da responsabilidade de ensinar seus filhos a valorizarem caráter e fé, não apenas beleza, status e dinheiro. Isso começa nas conversas simples em casa. Começa quando você elogia um filho não só porque está bonito na foto, mas porque foi honesto, porque foi generoso, porque perdoou um colega. Vamos olhar agora para a nossa cultura brasileira. Os homens de renome de Gênesis 6 se parecem muito com vários tipos de grandes da nossa sociedade. Celebridades que têm muita visibilidade mas vivem alheias à vontade de Deus. Políticos poderosos usando o cargo para benefício próprio. Líderes religiosos que buscam mais aplauso do que fidelidade. O Brasil sofre com violência, com corrupção, com desigualdade, com abuso de autoridade. Tudo isso é, de certo modo, um eco distante daquela geração pré-dilúvio, gente usando o poder sem temor de Deus. Qual é o chamado de Deus para nós, como igreja, nesse contexto? Primeiro, no trabalho, recusar atalhos desonestos, mesmo que todo mundo faça. Talvez você ouça: se você não entrar no esquema, não sobe. Em Cristo, você pode responder: se para subir eu tiver que desagradar a Deus, eu prefiro ficar onde estou, porque o meu renome está guardado no céu. Na internet, não glorificar violência, pornografia, humilhação pública. Quantos conteúdos virais são baseados em expor a vergonha alheia, em celebrar o erro do outro, em zombar da dor do outro? Em Gênesis 6, a cultura da época se deleitava na força bruta, na fama dos poderosos. Hoje, muitas vezes, a cultura se deleita em escândalo, luxúria, agressividade. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a ser diferentes. A usar qualquer influência que Deus nos dê para servir, não para oprimir. Para edificar, não para destruir, para encorajar, não para humilhar. Mas Gênesis 6 também nos chama a viver à luz do juízo e da graça. Deus diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Há um limite. Isso confronta a imagem de um Deus bonzinho que nunca julga nada, que passa pano para todo pecado. Ao mesmo tempo, antes do juízo do dilúvio, Deus levanta Noé, que 2 Pedro 2 versículo 5 chama de pregador da justiça. Anos e anos construindo a arca, anos e anos de testemunho. Hoje, antes do juízo final, Deus nos dá a mensagem do Evangelho. Então, eu te pergunto com amor: há áreas da sua vida em que você está normalizando o pecado porque todo mundo faz? Talvez você diga: mas, Lu, no meu ambiente, todo mundo mente na declaração, todo mundo dá um jeitinho, todo mundo consome esse tipo de conteúdo, todo mundo fala desse jeito. Gênesis 6 mostra que todo mundo faz não é argumento diante de Deus. Talvez hoje seja o dia de uma decisão concreta. Para alguns, pode ser confessar um pecado escondido, trazer à luz o que está na escuridão. Para outros, pode ser buscar ajuda pastoral, terapêutica, discipulado, para romper com um ciclo de vício. Para outros ainda, talvez seja terminar um relacionamento que claramente te afasta do Senhor. Ou reorganizar o uso da internet, apagar aplicativos, cortar acesso a fontes de tentação. A pérola acionável de hoje é esta. Quem lembra que Deus julga, valoriza profundamente a graça e leva o pecado a sério no dia a dia. Quando você tem consciência de que o juízo é real, a graça deixa de ser frase bonita e se torna tesouro precioso. Mas nós não paramos em Noé. Nós olhamos para Cristo. Gênesis 6 aponta para uma realidade maior que se cumpre plenamente em Jesus. Assim como Noé achou graça aos olhos do Senhor, o crente encontra graça definitiva em Cristo. Noé foi descrito como justo em sua geração, mas ele ainda era pecador, ainda precisava da misericórdia de Deus. Cristo, porém, é o justo perfeito, sem pecado, que se oferece em nosso lugar. A arca salvou Noé e sua família do juízo das águas. A cruz é a arca que nos salva do juízo final. Em Cristo, o juízo que nós merecíamos cai sobre ele, para que a graça que ele merece seja derramada sobre nós. 1 Pedro 3, dos versículos 20 a 22, faz exatamente essa conexão entre o dilúvio e a obra de Cristo.
Ele fala daqueles que no tempo de Noé foram desobedientes, enquanto a paciência de Deus aguardava. E diz que um pequeno número, isto é, 8 pessoas, foram salvas através das águas. E então ele conecta isso ao batismo, como símbolo de morte e ressurreição em Cristo. Gênesis 6 pode gerar medo. Alguém pode ouvir e pensar, e se Deus me destruir também? E se eu estiver entre os que serão varridos pelo juízo? O Evangelho responde com clareza. Jesus diz em João 5 versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em Cristo, você não vive fugindo de um Deus irado. Em Cristo, você corre para os braços de um Pai que já derramou o seu juízo sobre o Filho no seu lugar. Isso não anula a realidade do juízo, mas muda totalmente a nossa relação com Ele. Agora você obedece não por pavor, mas por gratidão. Não por desespero, mas por amor. Não para tentar se salvar, mas porque já foi salvo e quer viver de forma coerente com essa nova identidade. Então, deixa eu te fazer 2 convites bem diretos. Primeiro, para quem ainda não está em Cristo, talvez você até conheça histórias bíblicas, talvez tenha sido criado em ambiente religioso, mas, se é honesto consigo mesmo, sabe que vive longe do Senhor. Reconheça que o coração humano descrito em Gênesis 6 também habita em você. Reconheça que há maldade, egoísmo, desejo desordenado, orgulho. E reconheça que só Cristo pode te lavar, te perdoar, te dar um novo começo. Hoje, a arca está aberta. Hoje é tempo de graça. Um dia, a porta se fechará, como no dilúvio. Mas hoje, pela fé, você pode entrar em Cristo, se refugiar nele, entregar sua vida a Ele. Segundo, para você que já é crente, já confessou Jesus como Senhor. Peça a Deus discernimento para não misturar sua fé com os padrões do mundo. Em relacionamentos, em ambição profissional, em uso de poder e influência, em consumo de entretenimento. Gênesis 6 nos mostra o perigo de viver como se fossemos do povo de Deus, mas tomar decisões como se Deus não existisse. Talvez você precise pedir, Senhor, mostra-me onde eu tenho cruzado fronteiras que o Senhor estabeleceu para minha proteção. Mostra-me onde eu tenho chamado de normal o que o Senhor chama de pecado. Dá-me coragem para ajustes concretos hoje. Nós vamos encerrar esse tempo juntos costurando tudo isso em 4 movimentos. Uma verdade central. Uma pérola prática para o dia de hoje. Um vislumbre da graça de Cristo. E uma breve oração. A verdade central é esta. Gênesis 6, do versículo 1 ao versículo 8, nos revela que, quando a humanidade ignora os limites santos de Deus e se deixa governar pelo desejo, a corrupção se espalha de forma total. Mas Deus, em sua justiça e graça, não apenas julga o pecado como também preserva um povo pela sua misericórdia. A pérola do dia, simples e prática, é esta. Porque Deus julga de verdade, eu devo levar o pecado a sério. Porque Deus dá graça de verdade, eu posso, hoje, dar passos concretos de arrependimento e obediência. Não espere o momento perfeito. Ainda hoje, você pode fazer um telefonema que precisa ser feito, apagar algo que precisa ser apagado, ter uma conversa difícil, mas necessária. O vislumbre da graça é olhar para Jesus como o verdadeiro Noé. Enquanto Noé construiu uma arca de madeira para atravessar as águas do juízo, Jesus se entregou numa cruz de madeira para atravessar o juízo eterno em nosso lugar. Em Noé, 8 pessoas foram salvas. Em Cristo, um povo inumerável é resgatado. Em Noé, o juízo caiu sobre o mundo enquanto a família era poupada. Em Cristo, o juízo cai sobre o Filho para que, em nele, possamos ser poupados. Isso nos dá segurança e esperança. Não importa quão corrompida pareça a geração em que vivemos, não importa quantos gigantes se levantem contra a verdade. A graça de Deus, em Cristo, continua sendo suficiente para guardar, fortalecer e preservar os que se abrigam nele. Agora, eu quero te convidar a orar comigo. Se puder, onde você está, feche seus olhos e una o seu coração ao meu. Senhor nosso Deus e Pai. Nós te louvamos porque a tua palavra é viva, é atual, e fala ao nosso coração até hoje. Diante de Gênesis 6, nós reconhecemos a seriedade do pecado e confessamos que, muitas vezes, preferimos seguir nossos desejos do que a tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, por vezes em que relativizamos o mal, em que dissemos todo mundo faz para justificar o que o teu Espírito já havia condenado em nós. Lava-nos no sangue de Jesus. Dá-nos um coração sensível, que não se acostume com a corrupção ao nosso redor nem dentro de nós. Obrigado, Pai, porque, em Cristo, há uma arca preparada. Obrigado porque, para quem está em Cristo, não há mais condenação.
Obrigado porque o juízo que merecíamos caiu sobre o teu Filho, e hoje podemos nos aproximar do Senhor como filhos amados. Te pedimos, Espírito Santo, mostra-nos, de forma prática, que passos precisamos dar ainda hoje. Se é confessar um pecado, buscar reconciliação, terminar um relacionamento destrutivo, mudar hábitos na internet, ajustar posturas no trabalho. Dá-nos coragem, dá-nos verdadeira tristeza pelo pecado e verdadeira alegria na obediência. Ajuda-nos a viver como filhos da luz em meio a uma geração corrompida, não com arrogância, mas com humildade e fidelidade. Que nossa vida seja um anúncio vivo de que a graça do Senhor é mais forte do que qualquer corrupção. Nós oramos assim, confiando unicamente em Jesus, nosso verdadeiro Noé, nossa arca segura, nosso Salvador. Em nome dele nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te ajude hoje a lembrar. Porque você é de Cristo, você não precisa buscar grandeza aos olhos do mundo nem seguir o fluxo do pecado. Você pode escolher, hoje, ser fiel em meio a uma geração corrompida, confiando que a graça de Deus te guarda no meio de qualquer juízo. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Que bom que você continuou por aqui. Se você ficou para este momento pós-créditos, é porque o seu coração não está apenas curioso, mas faminto por entender as raízes profundas do que Deus estava fazendo naquela geração que antecedeu o dilúvio. Nós acabamos de falar sobre Gênesis capítulo 6, sobre a corrupção total, sobre os Nefilim e sobre a graça encontrada por Noé. Mas existe uma história anterior, uma espécie de prequela espiritual, escondida nas genealogias de Gênesis capítulo 5. É uma história que explica o clima espiritual em que Noé foi criado e nos ensina o segredo de sobreviver espiritualmente em tempos de caos absoluto. Eu quero convidar você a mergulhar comigo na vida de um homem misterioso, profético e poderoso, Enoque. Para entender Enoque, precisamos visualizar o cenário com clareza. Gênesis capítulo 4 nos descreve a linhagem de Caim. E não se engane, não eram homens das cavernas batendo pedras. A Bíblia descreve uma civilização em rápida e impressionante ascensão tecnológica e cultural. Em Gênesis 4, vemos os descendentes de Caim desenvolvendo a metalurgia com Tubal-Caim, criando instrumentos musicais sofisticados com Jubal, desenvolvendo a pecuária em larga escala e a arquitetura urbana. Era um mundo de progresso, de cidades muradas, de arte e de indústria. Mas, ao mesmo tempo, era um mundo onde o progresso técnico servia à brutalidade humana. Lembra de Lameque, o descendente de Caim? Ele é o primeiro polígamo registrado na história e um poeta da violência. Ele compõe uma canção para suas esposas se gabando de ter matado um jovem apenas por tê-lo ferido. Era uma sociedade onde a força ditava o direito, onde o orgulho era lei, onde o ego humano estava no trono. É exatamente no meio dessa geração barulhenta, violenta, cheia de homens de renome que buscavam glória própria, que surge a figura silenciosa de Enoque. A Bíblia dedica pouquíssimos versículos a ele em Gênesis 5, 21 a 24, mas cada palavra ali pesa uma tonelada teológica. O texto de Gênesis 5 segue um ritmo fúnebre e monótono. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e morreu. Beltrano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e morreu. O sino da morte toca para todos. E morreu, e morreu, e morreu. É o cumprimento inexorável da sentença do Éden, certamente morrerás. É o som dos passos da morte marchando pela história. Mas quando chegamos no versículo 21, o ritmo quebra violentamente. O texto diz, Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e, depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos desmontar isso peça por peça, porque aqui está o mapa do tesouro para quem quer viver para Deus no século 21. Primeiro, a expressão central, andou Enoque com Deus. No hebraico, a forma verbal indica uma ação contínua, habitual, uma prática de vida. Não foi um passeio de fim de semana. Não foi uma visita esporádica a um lugar sagrado, até porque não havia templo, não havia tabernáculo, não havia lei escrita. Enoque transformou a vida diária numa liturgia de intimidade. A palavra hebraica é halak. Significa caminhar, ir, proceder. Na cultura semita, andar descreve o estilo de vida, a conduta ética, a direção para onde o coração se inclina a cada decisão. O profeta Miqueias, em Miqueias 6:8, resume que Deus pede do homem, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Enoque encarnou isso antes mesmo de ser escrito. Mas pense na dificuldade disso. O profeta Amós, em Amós 3:3, faz uma pergunta retórica, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo?
Para Enoque andar com Deus, ele precisava estar em acordo com Deus. E, consequentemente, para estar em acordo com Deus numa geração ímpia, ele precisou estar em total desacordo com o mundo ao seu redor. Enoque foi um homem de contracultura. Enquanto seus contemporâneos construíam cidades para se protegerem e se exaltarem, Enoque construía um altar no coração. Enquanto o mundo buscava o barulho das festas de Lameque, Enoque cultivava o silêncio da presença de Adonai. Andar com Deus exige a coragem de ser diferente. Exige a disposição de ser mal compreendido. Provavelmente chamavam Enoque de louco, de fanático, de antissocial. Mas ele tinha uma companhia que valia mais do que toda a aprovação social daquela era. Agora, perceba um detalhe cronológico crucial que muitas vezes passa despercebido, mas que muda tudo. O texto diz, andou Enoque com Deus, e, depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos. O texto parece sugerir uma conexão direta, um ponto de virada, associado ao nascimento desse filho. Enoque tinha 65 anos quando Matusalém nasceu. O que aconteceu naquele momento? Por que esse bebê mudou a intensidade da caminhada de Enoque? Aqui entramos numa das joias da profecia bíblica. O nome Matusalém, no original Metushelash, é composto de duas raízes. Mut, que significa morte, e Shalash, que significa enviar ou lançar, como se lança um dardo ou uma flecha, ou como se envia uma catástrofe. Muitos estudiosos do hebraico antigo concordam que o nome carrega um significado profético. Quando ele morrer, será enviado. Ou, a morte dele trará. Trará o quê? O juízo. O dilúvio. Se você pegar a calculadora e somar as genealogias de Gênesis 5, somando a idade que cada pai tinha ao gerar seu filho, você vai descobrir uma coincidência assustadora, que na verdade é providência pura. No ano exato em que Matusalém morre, aos 969 anos, o dilúvio começa. Isso significa que Enoque recebeu uma revelação direta de Deus quando o filho nasceu. Deus mostrou a Enoque que o mundo seria julgado com água, que a iniquidade teria um fim, mas que a paciência divina esperaria a duração da vida daquele menino. Agora, pare e pense na graça de Deus. Matusalém foi o homem que mais viveu na história da humanidade. Quase 1 milênio. Por que ele viveu tanto? Será que foi apenas porque tinha uma genética superior ou comia alimentos orgânicos? Não. Foi uma questão teológica. A vida de Matusalém foi o relógio da graça de Deus. Cada manhã que aquele homem acordava, cada ano que ele completava, era Deus dizendo àquela geração corrupta, mais um dia de misericórdia, mais um ano de oportunidade para arrependimento. A longanimidade de Deus esticou a vida de Matusalém ao limite máximo possível, adiando o juízo quanto pôde. Enoque viveu com essa consciência. Ele olhava para o filho crescendo e sabia, o tempo é curto. O juízo é real. O mundo não vai durar para sempre nessa festa de pecado. Essa consciência da realidade futura, da escatologia, mudou radicalmente a maneira como Enoque vivia o presente. É impossível andar com Deus de verdade sem ter uma perspectiva de eternidade. Quem acha que este mundo é tudo que existe, acaba vivendo como os contemporâneos de Enoque, focados em comer, beber, comprar, vender e acumular. Mas quem sabe que o Matusalém um dia vai morrer, quem sabe que o rei está voltando, anda com Deus com reverência, com temor santo e com urgência. E isso nos leva a um texto surpreendente no Novo Testamento. Porque a Bíblia não deixa Enoque esquecido apenas no Gênesis. O livro de Judas, lá no finalzinho do Novo Testamento, versículos 14 e 15, abre uma janela para o ministério público de Enoque. Judas escreve o seguinte: profetizou também a estes Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios de todas as obras de iniquidade que impiamente praticaram e de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Olha que tremendo! Enoque não era um monge isolado numa caverna, meditando em silêncio absoluto enquanto o mundo pegava fogo. Ele era um pregador da justiça. Ele era um profeta ativo. Ele olhava nos olhos daquela geração violenta, daquelas pessoas que se achavam deuses, e dizia com autoridade: o Senhor vem. O juiz está à porta. Vocês pensam que são autônomos, mas prestarão contas àquele que vive para sempre. Isso exigia uma coragem sobrenatural. Imagine pregar contra a imoralidade numa época em que os filhos de Deus estavam tomando as filhas dos homens à força ou por pura luxúria, como vimos em Gênesis 6. Imagine pregar contra a violência na cidade construída pelos descendentes de Caim, onde a vingança de 70 vezes 7 de Lameque era a lei das ruas. Enoque certamente foi ridicularizado. Certamente foi ameaçado de morte. Certamente foi excluído dos círculos de influência. Mas ele não recuou. Por quê?
Porque ele andava com Deus. E quem anda com Deus teme tanto ao Senhor que perde o medo dos homens. A presença de Deus torna a oposição humana pequena demais para nos parar. E aqui está a conexão vital com o nosso tema anterior de Gênesis 6. Noé não surgiu do vácuo. Noé foi bisneto de Enoque. A fé de Enoque marcou a sua família por gerações. O exemplo de um homem que andava com Deus foi passado para Matusalém, que passou para Lameque, não Lameque assassino de Caim, mas o Lameque pai de Noé, da linhagem de Sete, que por sua vez passou para Noé. Quando a Bíblia diz em Gênesis 6:9 que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus, o autor sagrado está usando exatamente a mesma frase usada para o bisavô dele. Havia um legado espiritual ali. Você percebe a responsabilidade e o privilégio que nós temos hoje? Talvez você se sinta sozinho na sua fé. Talvez você seja o único na sua família, ou no seu ambiente de trabalho, que leva a santidade a sério. Você olha em volta e vê os nefilim modernos, o sucesso a qualquer custo, a depravação moral celebrada como liberdade, a zombaria contra o sagrado, e pensa, será que vale a pena ser fiel? A história de Enoque grita através dos séculos, sim, vale. Porque a sua fidelidade hoje pode estar plantando as sementes que vão gerar um Noé amanhã. Alguém na sua linhagem, ou alguém que você discipula, pode ser instrumento de salvação para muitos no futuro, simplesmente porque você decidiu não se dobrar ao espírito da sua época. E então chegamos ao fim misterioso e glorioso de Enoque. O relato de Gênesis 5:24 é sóbrio, e já não era, porque Deus o tomou para si. O autor de Hebreus, no Novo Testamento, em Hebreus 11:5, nos dá a interpretação inspirada. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque foi o primeiro homem a romper a barreira da morte sem passar por ela. Ele foi arrebatado. O verbo hebraico lakak significa pegar, tomar pela mão, resgatar, arrebatar. É uma imagem belíssima de intimidade. É como se Deus e Enoque estivessem caminhando juntos, conversando dia após dia, e a comunhão fosse ficando tão profunda, tão doce, e o mundo ao redor tão estranho e hostil para Enoque, e o céu tão familiar, que num determinado dia Deus simplesmente disse, Enoque, nós já estamos mais perto da minha casa do que da sua. Vem entrar. Não precisa voltar para lá. Isso é uma prefiguração poderosa do arrebatamento da igreja, que Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 4:17. Mas, mais do que escatologia futura, isso é uma lição sobre o objetivo da vida cristã agora. O objetivo não é apenas evitar o inferno, é agradar a Deus. Hebreus 11:5 diz que ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. E como se agrada a Deus? Hebreus 11:6 responde na sequência, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque creu quando ninguém mais crê. Ele creu na justiça de Deus no meio da injustiça. Ele creu na santidade no meio da corrupção. Agora, vamos trazer essa história bônus para sua segunda-feira, para sua vida real, para os seus desafios. Como você pode viver o andar de Enoque em pleno século XXI? Eu quero sugerir 3 marcas práticas dessa caminhada, baseadas no que vimos na Escritura. Primeiro, o ritmo da atenção. Enoque não andava com Deus distraído. Para andar com alguém, você precisa ajustar o passo. Se Deus parar e você continuar correndo na ansiedade, você se desencontra. Se Deus virar à direita em obediência e você estiver olhando para o celular ou para a cobiça, você se perde. Viver como Enoque exige desenvolver uma atenção constante à voz do Espírito Santo. É perguntar, ao longo do dia, nas coisas pequenas, Senhor, o que o Senhor acha dessa conversa que estou tendo agora? Isso te agrada? Senhor, como devo reagir a esse e-mail ofensivo? Senhor, entra comigo nessa reunião de negócios. É trazer Deus para os detalhes, sacralizando o cotidiano. Segundo, a coragem da contracultura. Enoque profetizou. Ele não era neutro. Andar com Deus vai fazer você parecer estranho. Aceite isso como um elogio. Se você quer ser aplaudido pelos homens de renome da nossa época, você terá que soltar a mão de Deus em algum momento. Mas se você quer segurar a mão de Deus, esteja disposto a ser mal compreendido, chamado de antiquado, de radical ou de careta. O testemunho de agradar a Deus vale infinitamente mais do que o like da multidão ou o aplauso passageiro da cultura. Terceiro, a perspectiva do fim. Lembre-se de Matusalém. O relógio está correndo. Vivemos num tempo de graça, talvez os últimos dias dessa graça, mas o tempo tem limite. Essa consciência não deve nos gerar pânico ou medo paralisante, mas urgência santa. Urgência para evangelizar quem amamos. Urgência para perdoar enquanto há tempo. Urgência para abandonar pecados de estimação.
Não deixe para andar com Deus quando você estiver velho ou aposentado. O texto diz que Enoque começou essa caminhada profunda aos 65 anos e continuou fielmente por mais 300 anos. A perseverança é a marca da verdadeira fé. A melhor hora para começar, ou para recomeçar, é agora. E, para encerrar essa nossa reflexão estendida, eu quero te levar a olhar para Jesus através da vida de Enoque. Porque, por mais admirável que Enoque seja, ele é apenas uma sombra que aponta para a realidade, para alguém maior. Jesus Cristo é o verdadeiro homem que andou com Deus de forma perfeita e imaculada. Jesus disse em João 8,29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Enoque agradou a Deus pela fé, lutando contra sua natureza caída. Jesus agradou a Deus por sua própria natureza divina e obediência perfeita. Enoque foi tomado para não ver a morte, foi poupado dela. Jesus, porém, sendo o próprio Deus encarnado, escolheu não ser tomado antes da hora. Ele poderia ter voltado para o Pai sem passar pela cruz. Ele poderia ter chamado 12 legiões de anjos no Getsêmani. Mas Jesus escolheu ficar. Ele escolheu provar a morte por todos nós. Ele desceu ao abismo da morte, enfrentou o juízo que era nosso, o verdadeiro dilúvio da ira de Deus contra o pecado, para que nós pudéssemos ser resgatados e levados para a casa do Pai. Por causa de Jesus, o caminho que Enoque trilhou está aberto para você hoje. No Antigo Testamento, a expressão andar com Deus era algo raro, dito de gigantes espirituais como Enoque e Noé. Mas no Novo Testamento, por causa do sangue de Cristo que nos purifica e do dom do Espírito Santo que habita em nós, isso se torna o chamado de todo crente, do menor ao maior. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. E em Colossenses 2,6, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Você não precisa ser um patriarca de 900 anos para ter essa intimidade. Você não precisa ser um profeta místico isolado. Você precisa ser um filho, uma filha, lavado pelo sangue do Cordeiro, que acorda de manhã e diz, Pai, o mundo lá fora está um caos, assim como nos dias de Enoque. As vozes de sedução e violência são muitas. A maldade se multiplica. Mas eu não quero dar nenhum passo hoje sem a tua presença. Segura a minha mão. Vamos juntos para o trabalho, para a faculdade, para a lida da casa. E a promessa é a seguinte, se você andar com ele aqui, em meio às lutas e tentações, um dia, seja pela sua partida física ou pelo retorno glorioso de Jesus, você vai atravessar a última fronteira. E, para quem andou com Deus a vida toda, a morte não será um precipício escuro. Será apenas a continuação da caminhada, mas agora sem lágrimas, sem dor, sem pecado, sem a oposição dos ímpios e sem fim. Será ouvir do próprio Senhor, vem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a esperança viva que Gênesis 5 e 6 nos dão quando lidos juntos. O mundo pode cair em trevas profundas, mas a luz da presença de Deus nunca se apaga para quem caminha com ele. A arca de Noé nos fala de salvação do juízo, a vida de Enoque nos fala de comunhão antes do juízo. Nós precisamos das duas coisas, da salvação em Cristo e da comunhão diária com Cristo. Que o Senhor te dê a graça de ser um Enoque na sua geração. Que a sua vida seja um protesto silencioso e poderoso de amor a Deus num mundo que só ama a si mesmo. Que, ao olhar para você, seus filhos, seus amigos e seus colegas de trabalho possam ver que Deus não é uma teoria religiosa distante, mas uma companhia real, viva e transformadora. Vamos orar rapidamente para selar isso? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo exemplo de Enoque. Obrigado porque, mesmo cercado de iniquidade, é possível andar contigo. Enche o nosso coração com essa certeza de que agradar a Ti é o maior objetivo da vida. Dá-nos a coragem de sermos diferentes. Dá-nos a sensibilidade para ouvir a Tua voz no meio do ruído. E que a nossa caminhada diária aponte para Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Obrigado por ter ficado até o final. Leve essa palavra, mastigue-a durante a semana. Leia Gênesis 5 com outros olhos agora, não pulando os nomes, mas vendo a graça de Deus em cada linha. E nós nos vemos na próxima oportunidade, continuando a ouvir a voz de Deus nas Escrituras. Um forte abraço, e continue andando com Ele.